estamos iniciando nossa série do mês de março, hoje, e a série se chama Fé para o Impossível. Nós vamos estar falando sobre aprendizados que eu aprendi, que nós aprendemos através de dias difíceis. Quem aqui já passou por um dia difícil? No meio do seu dia difícil tem algo que Deus consegue te ensinar se você tiver os olhos abertos. Então hoje, na primeira mensagem, nós vamos falar sobre o presente de Deus. Desembrulhe sua fé. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre esperança, o solo onde fé floresce. Na terceira semana, derrubando gigantes. Alguns de vocês estão precisando dessa mensagem. Removendo bloqueios da fé. Na quarta semana, contágio espiritual, compartilhe ou espalhe sua fé pelo mundo. E na última semana, quinta semana de março, quinto domingo de março, fé em ação, saia do barco e ande sobre as águas. Então vamos orar, feche seus olhos ali, vamos orar para que Deus realmente pegue essa série e Ele toque na vida de muitas pessoas, começando com você. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher aqui nesse lugar, cada homem, cada mulher ali no online também. Peço, Senhor, que o Senhor fale com nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração. Peço, Senhor, que o Senhor mova poderosamente através dessa série de mensagens e através especificamente dessa mensagem hoje. Senhor, toque em nossa mente, abra nosso coração, semeie em nossa vida tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Quantos de vocês, quem aqui gosta de aniversário? Quem aqui gosta de ir no aniversário dos outros? Ok? Quem aqui gosta de você fazer aniversário e os outros irem na sua casa? Vocês gostam de aniversário de qualquer jeito, né? Não sei se já aconteceu com você, onde você pensou, caramba, eu vou comprar um presente para o meu amigo. Aí você vai lá no shopping, olha e você fala assim, caramba, é esse? Esse é o presente para ele. Você vai lá, é um pouco mais caro do que você quer, mas você compra o presente, você fica todo feliz. Caramba, que presente! Esse aqui vai ser o melhor presente da festa. Eu tenho certeza. Eu vou trazer o melhor presente da festa. E você compra aquele presente, você embrulha ele bonitinho, deixa ele, caramba, que presente! E você já está imaginando quando eu der o presente, ele vai imediatamente abrir o presente e vai trazer uma alegria. Os outros convidados vão falar assim, uau! E vai trazer alegria para ele. Todo mundo vai ver. E porque é um presente fantástico, é o perfeito presente para ele. E aí você vai no caminho todo para a festa, você está pensando, como é que vai ser quando ele abrir? Como é que vai ser quando ele abrir? E você chega lá na festa todo feliz e você dá o seu presente e ele fala assim, obrigado, e bota lá na mesa com todos os outros. E aí você fala assim, que decepção. Ele tinha que ter aberto ali na minha frente, porque o presente é muito bom. Ele tinha que ter aberto na frente de todo mundo, porque o presente é muito bom, mas ele simplesmente botou ali na mesa e você ficou decepcionado. Sabe de uma coisa? Eu acho que às vezes Deus está decepcionado com a nossa vida, porque Ele nos deu o melhor presente do mundo. É o presente de fé. Ele nos deu, porque com o presente de fé, nós acessamos salvação. Olha esse versículo, Efésios 2:8, bota lá para mim, diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça. A graça é o que traz a nossa salvação, mas nós acessamos a graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Fala assim, dom. Dom é uma palavra que a gente não usa tanto em português, né? No meu aniversário, quando vocês vierem para minha casa no meu aniversário, eu não tenho uma mesa de dons. É uma mesa de presentes, né? O dom é apenas uma palavra assim religiosa para presente. Significa presente, né? E olha o que é interessante. Fé é um presente que Deus colocou em nós. É um presente que Deus colocou em nós, que nós acessamos a graça através desse presente. Mas tudo que você recebe de Deus,
você recebe através da fé. Por exemplo, até para você ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Deus através da fé. Até para você falar com Deus e acreditar que Ele vai te escutar, você fala e você acredita através da fé. Fé é a maneira que libera a linguagem para a gente falar com Deus. Fé é a maneira que você vai vencer impossibilidades na sua vida. Fé é a maneira que tudo que você recebe de Deus, você recebe por causa da fé. Nesse filme e nessa história da Renê, muitas pessoas têm vindo para mim e falar assim: pastor, eu nunca teria a fé que o senhor teve. Eu nunca teria a fé que você teve. Puxa, quanta fé você teve ali. Eu não conseguiria fazer o que você fez. Como se eu merecesse algum troféu por causa da tamanha fé que eu demonstrei. É um erro teológico. Sabe por quê? Porque a fé não é minha. Se eu tenho fé é porque Deus me deu. E não é minha fé. Eu não mereço nada de grandioso por causa disso, porque é um presente que Deus me deu. Todo mundo recebe o presente da fé, todo mundo. Tá na vida de todo mundo. Para você acessar a salvação, você acessa porque você tem acesso a um dom, a um presente que Deus colocou na sua vida. Quem aqui já passou por um momento difícil na sua vida? Quando você passa por um momento difícil, muitas vezes a gente pensa: caramba, eu vou passar por um momento difícil, como é que vai ser eu passar por esse momento difícil? Olha o que a palavra de Deus diz nesse versículo aqui, em 1 Coríntios 13, versículo 10. Quando vocês forem tentados, quando passar por um momento difícil, Deus suprirá um escape para que possam suportar. Como é que você vai receber esse escape? Você vai receber através de fé. Puxa, eu passei por um momento difícil, sabe o que é? Deus me deu uma medida de fé compatível para que eu atravessasse isso. Deus colocou na minha vida um nível de fé compatível para eu vencer e atravessar isso. Escuta aqui, olha, Deus colocou na sua vida também. Não tem situação que você possa passar que você não tenha acesso à fé necessária para você passar por isso. Deus já colocou na sua vida, já está ali. Então, já que Deus colocou fé na nossa vida, para salvação, para vencer, para conquistas, para dons espirituais, para receber os dons espirituais, você não consegue receber o dom de línguas se você não tiver fé. Todos os dons você tem acesso por causa de fé. Já que Deus colocou essa fé em nossa vida, vamos fazer um trato aqui lá. Vamos desembrulhar essa fé, porque é um presente. Deus colocou na nossa vida, mas é a nossa responsabilidade abrir e desembrulhar essa fé. Agora, fé é um presente, mas fé é outra coisa também. Biblicamente, outra analogia que é usada para fé é uma semente. Fé é um presente, mas também fé é uma semente. Olha esse versículo em Mateus 17, versículo 20, diz o seguinte: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível. Fé não só ela é um presente, mas quando Deus dá, Ele dá em formato de semente. O que é o formato de semente? Formato de semente é o formato menor que existe daquilo, porque depois que ela nascer e germinar, ela sempre fica maior, não é? Você não pega uma semente para ela nascer menor, ela sempre nasce maior. E a semente, ela sempre cresce e se multiplica. Então, fé é uma semente. O outro dia eu até preguei sobre isso, mas eu vou trazer essa história de novo aqui para vocês. Tinha um grupo de pessoas fazendo arqueologia lá em Israel, mais ou menos 20 anos atrás. Eles estavam escavando uma área de Jerusalém
que tinha mais ou menos 2.000 anos de idade. Era uma área que tinha coisas que tinham a ver com o rei Herodes. Então as pessoas sabiam que tinham mais ou menos dois. Era a época de rei Herodes, mas a época de Jesus também. Escavaram uma casa, e nessa casa tinha um prato de comida que ficou preservado. E no prato de comida tinha algumas sementes. E algumas sementes geneticamente eram de uma árvore chamada a tâmara da Judeia. E aí eles pensaram assim, caramba, essa semente ficou preservada por 2.000 anos. Ela estava lá no deserto, na areia, sem nutrientes, sem água, sem luz. E a semente ficou dormente 2.000 anos. Aí os arqueólogos falaram assim, será que se eu plantar essa semente, será que ela pode crescer? Uma semente, 2.000 anos, 2.000 anos. Então pegaram a semente, plantaram a semente, você sabe o que aconteceu? Alô? O que aconteceu? A semente brotou, ela nasceu, ela cresceu, ela virou uma árvore. Se você for lá para Israel hoje, você pode ver a árvore tem um nome, então chamam a árvore de Matusalém, né? E a árvore está lá, só que não só tem uma árvore, tem umas 20 outras árvores que vieram dos frutos que nasceram dessa árvore. É uma coisa incrível, que uma semente que ficou dormente durante 2.000 anos, consegue nascer e se tornar uma árvore incrível. Mas para mim isso é uma boa notícia, uma notícia ruim. Não é só bom, porque a notícia ruim é que é possível que na vida de algumas pessoas, Deus dá um presente de fé, e a pessoa vive a vida toda nunca desembrulhando essa fé. É possível que alguém fique a vida toda, às vezes pessoas só desembrulham uma parte da fé, tem fé para a salvação, mas não tem fé para uma casa nova, não tem fé para tomar um passo, não tem fé para casar, não tem fé para acreditar em Deus que vai ter um filho, não tem, às vezes tem fé para uma coisa, mas não outra, e as pessoas ficam paradas. Hoje, em nome de Jesus, deixa eu profetizar sobre vocês no online também. Hoje Deus vai levar você a um lugar para você desembrulhar essa fé. Hoje você vai perceber que Deus te deu um presente incrível de fé na sua vida, e que é a nossa responsabilidade de desembrulhar. Hoje, durante a pregação, Deus vai começar a trazer a memória na sua mente, no seu coração, coisas que de repente Ele falou lá atrás, que Ele vai trazer de novo para você começar a ver. Hoje, de repente, alguns de vocês vão começar a lembrar de pensamentos de carreira política, ou de pensamentos de carreira empresarial, ou pensamentos de mudança de emprego. Hoje, Deus vai trazer grandes coisas. Alguns de vocês hoje vão entregar a vida a Jesus, porque hoje vocês vão perceber que a semente e o presente da fé está ali no seu coração, já está ali no seu coração. Então a notícia ruim é essa, mas tem uma notícia boa. A notícia boa é o seguinte: não importa a sua idade, nunca passou o tempo, não importa quantos anos você tem, se você ainda não desembrulhou a fé, que ela fica preservada e ela pode germinar hoje. Sabia que Abraão, o pai da fé, né? Abraão, assim, se você ler Hebreus capítulo 11, você vê que Abraão, ele é o pai da fé. Ele, sabe quantos anos ele tinha quando ele tomou o primeiro passo da fé? Ele é o nosso exemplo. Sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. Antes dele tomar o primeiro passo da fé. Ele é tão exemplo para nós que muito do que a gente entende sobre fé é baseado nele. A palavra diz que ele foi justificado diante do Senhor por causa da fé dele, porque ele acreditou em Deus. Deus disse ele era um homem justo, e é o que acontece na nossa vida também. Então, a boa notícia é que mesmo se você não tem tomado um passo de fé, você pode começar hoje. Mesmo se você não tomou um passo de fé que abriu, mesmo se você não desembrulhou essa fé, hoje pode ser o dia do novo começo. E eu pessoalmente estou crendo
que essa série toda, essas 5 mensagens de domingo, Deus vai fazer grandes coisas em nossa vida. E nós vamos olhar daqui a 5, 10 anos, olhar para trás, na série Fé para o Impossível, Deus fez milagres. Coisas que estavam travadas e paradas na minha vida, Deus abriu e novidade veio, inovação veio por causa dessas coisas. Eu estou realmente crendo e orando por isso. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 3 maneiras que nós podemos fazer a nossa fé crescer. 3 passos que a gente pode tomar para que fé cresça em nossa vida. E a primeira coisa é: fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Fé cresce quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Agora, de repente você já ouviu um versículo que na sua versão bíblica, deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. De repente você conhece esse versículo falado de uma outra forma. De repente você conhece o versículo falado dessa forma. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Só que quando você olha no original no Novo Testamento, na maioria foi escrito em grego. A palavra aqui para Cristo, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, essa palavra é Christos. A palavra significa o seguinte: a fé vem quando nós ouvimos a palavra ungida. Cristo significa unção. A fé vem quando nós ouvimos a palavra coberta com unção. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui é importante, porque nem sempre, quando alguém fala a palavra de Deus, nem sempre ela é ungida. Eu sei que a palavra de Deus fala que ela nunca vai retornar em vão, eu sei disso. Mas eu sei também que Satanás usou a palavra de Deus para tentar lançar a condenação sobre Jesus. Se você é o Filho de Deus, então faça com que essa pedra vire pão. Se você é o Filho de Deus, então se jogue aqui, daqui de cima. Satanás usa a palavra de Deus, mas ele não usa a palavra ungida. Ele usa uma palavra de Deus. Os fariseus, quando falavam com pessoas, eles usavam a palavra de Deus para gerar condenação. Se você olhar historicamente, pessoas usavam a palavra de Deus para justificar a escravidão, e coisas terríveis foram justificadas por causa da palavra de Deus. Isso é a Bíblia, mas isso não é a palavra ungida. Então o que é a palavra ungida? Eu não sei se você já esteve dentro de um culto, escutando uma pregação. Você está assim: é só eu? Caramba, parece que Deus está falando direto comigo. Parece que Deus está... E você está assim: caramba, essa palavra é para mim. O que é isso? É a palavra de Deus, mas a palavra de Cristo, palavra ungida, que está alimentando o seu coração, que está alimentando a sua mente, que está elevando você. Você vai ouvindo a palavra e você vai ficando assim: poxa, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você vai se elevando. Por quê? Porque a palavra ungida que você está ouvindo. A primeira maneira que nós crescemos em fé é através da palavra ungida, a palavra que eleva a nossa vida. Mas a segunda maneira que a gente cresce em fé é através de honestidade, é ser honesto. Agora, esse ponto aqui é um pouquinho complexo. Esse ponto aqui é um tiquinho complexo, porque esse ponto... Como assim honesto? Deixa eu mostrar. Eu não sei se você já percebeu que algumas pessoas fazem coisas e elas dizem que é fé, e outras pessoas simplesmente chamam de caloteiros, né? Eu já vi pastores vão lá e compram algo grande
Eles falam, estou tomando passos de fé, e aí não paga as dívidas, e eu chamo isso, eu não chamo de fé, eu chamo de caloteiro, né? Por quê? Porque eles talvez tinham uma intenção boa, mas não pagam a conta. Eu tinha uma editora de livros cristãos. Quem é que compra livros cristãos? Não vocês, mas cristãos compram livros cristãos. Era uma pegadinha, tá? Cristãos compram livros cristãos. Então, por que às vezes eles não pagam? Porque eu não sei. Eu não sei, eles tomam um passo de fé. Eu não sei por quê. Queridos, olha, ser honesto é você ser verdadeiro diante do que Deus coloca. Olha esse versículo aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Bota aí, diz o seguinte, olha, a fé é a certeza. A fé é o quê? A fé é a certeza. A fé é o quê? Então, a fé é a certeza. Nós precisamos ser honestos no que a gente acredita. Muitas vezes pessoas, elas não acreditam que vai dar certo, mas tomam um passo mesmo assim, na esperança de que se eu fizer, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não tem a responsabilidade de fazer a sua vontade. Ele não precisa fazer a sua vontade. Mas muitas vezes pessoas simplesmente tomam um passo e aí querem que Deus resolva todas as coisas para eles. Mas deixa eu te mostrar o que é fé. Lá na situação da Renê, no primeiro dia eu cheguei lá, no segundo dia a Renê estava em coma, mausaça, inchada, os dedos dela pareciam linguiça toscana. Era um negócio terrível. E eu olhei para ela pensando assim, caramba, eu não tinha certeza que ela ia viver. Não tinha, tá? Desculpe assim destruir o que você acreditava em mim, mas eu não tinha certeza que ela ia viver. Não tinha certeza. E eu queria entrar lá, né? E chegar lá diante de todos os médicos, falar assim, neurologistas, vem cá, olha isso aqui, ó. Mulher, fique de pé, carregue sua cama e vamos para casa. Mas se eu fizesse isso, imagina aqueles neurologistas todos falando assim, esse cara está precisando de outro tipo de hospital, né? Eles iam pensar que eu tinha virado maluco, né? Porque a certeza daquilo não estava no meu coração. Quando o que você faz então? Quando você está diante de uma impossibilidade e você fala assim, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero acreditar. O que você faz? Tome uns passos para trás e comece a identificar o que é que eu posso ter certeza. Porque fé é uma certeza. Eu tenho certeza que Deus me ama. Ok, ótimo. Eu tenho certeza que Deus ama a Renê. Ótimo. Eu tenho fé, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus pode curar a Renê, né? Eu tenho certeza de que Deus tem um plano para a minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a vida da Renê. Eu tenho certeza que o plano que Deus tem para a nossa vida é um plano bom. E aí você vai construindo. O que é que você tem certeza? Muitas vezes pessoas fazem o oposto. Começam a olhar tudo que vai dar errado e ficam focando nas coisas que vão dar errado. Eu estou falando para ser honesto. Eu estou falando assim para você olhar o que você tem certeza. Não você olhar a coisa negativa, mas também não você ser maluco e simplesmente declarar algo que não está no seu coração. Olhe o que você tem certeza. E aí eu olhei para a Renê. Eu comecei a perceber o que eu tinha certeza e olhei para o corpo dela. E um lado dela estava mexendo assim, com movimentos reativos. E o outro lado estava completamente parado. Então eu chamei um neurologista e falei, olha doutor, eu percebi que um lado da Renê está mexendo e o outro lado não está. O que é isso? E o neurologista falou o seguinte, olha, mexer reativamente é algo normal, pessoas em coma fazem isso, ela continua em coma, isso é normal. O fato do outro lado do corpo dela nem mexer com movimentos reativos é um sinal muito ruim. Provavelmente significa que o cérebro dela está tão danificado que nem para enviar sinal reativo ele consegue fazer.
Eu falei, ok, obrigado, doutor, por esses comentários encorajadores, né? E aí eu pensei, eu já sei o que eu vou, eu acredito. Fé começa pequeno, é uma semente, começa pequeno. Eu falei, Senhor, aí eu fechei não filmei nada, fechei lá a cortina. Eu falei, em nome de Jesus, Senhor, eu acredito. Senhor, cure a Renê, Senhor, que volte movimentos reativos para o outro lado do corpo dela. Que os dois lados do corpo dela tenham movimentos reativos. Amém. Foi uma oração simples, assim. Aí eu tive que ir para casa, porque era UTI, fui para casa. Quando eu voltei no dia seguinte, eu cheguei lá na cama dela e eu olhei para ela. E eu comecei a ver as mãos dela. Falei, caramba. Aí eu chamei o médico, chamei o doutor, o neurologista, e já tinha trocado o turno, não era o mesmo médico. Eu falei, olha doutor, os dois lados dela estão se mexendo. E ele falou assim, não, isso aí é normal, isso aí é movimento reativo, todo mundo em coma tem isso. Mas para mim, era o início de Deus começar a fazer respostas de coisas grandes. E aí de uma coisa, um milagre para o outro, eu fui orando. Aí eu comecei a fazer os vídeos. Vamos orar para que ela possa ser desentubada. Vamos orar para ela abrir os olhos. Vamos orar para ela falar meu nome. E vamos orar para ela ficar em pé. Vamos orar para ela caminhar. E aí de uma coisa em outra, fui orando, porque a honestidade é você tomar um passo para trás e achar o que é que você consegue ter certeza. Quando você tiver seu pé firme em fé, aí você vai tomando alguns passos para frente e desenvolvendo essa fé. Porque fé é uma semente e ela começa pequena e ela vai crescendo. Ela começa pequena e ela vai crescendo. A terceira coisa, e terminando aqui. Terceira coisa, fé sempre envolve agir. Tudo que você recebe de Deus, você recebe por fé. E tudo que você recebe por fé vai levar uma ação. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração de salvação. E alguns de vocês vão entregar a sua vida a Jesus. E vai ser lindo e vai ser maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz que se você crer no coração e confessar com sua boca, você será salvo. Mas por que? Se você crer no coração, por que tem que confessar? É porque tem que confessar, porque a fé exige uma ação. A ação é como se comprova que você acredita naquilo que você crê. Se você crê em algo, mas você não age, por que você não age? Porque você não acredita. Então, fé é agir. E fé sempre leva uma ação, sempre tem uma ação que vem e faz parte dessa fé. Em Tiago 2,26 diz, assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras está morta. Tem uma história incrível. Jesus ele foi para uma piscina, em João capítulo 5, e ali naquela piscina estava cheio de pessoas necessitadas, mancos, aleijados, cegos, estavam em volta daquela piscina. O nome da piscina era Betsaida. E Jesus, olhando aquele pessoal todo, ele chegou até um homem e ele falou assim, Senhor, quanto tempo o senhor está aqui? E o homem falou assim, 38 anos. Aí Jesus falou assim, Deus me livre. Não falou isso não, mas Jesus pensou assim, caramba, você está aqui há 38 anos. E o homem falou assim, e eu penso, quantas pessoas Deus tem um plano para abrir coisas incríveis na vida delas, mas porque alguma coisa não deu certo, elas simplesmente se conformam em ficar na mesmice, ano após ano, década após década. E é o que estava acontecendo nesse homem. E Jesus perguntou a ele por quê? E ele tinha um monte de desculpas. Não tenho ninguém para me ajudar. Quando a água se move, eu sou o último. Eu não tenho ninguém. E de repente você tem explicações pelo qual você não
venceu em alguma área. São desculpas. Mas hoje eu quero falar com você que Deus tem mais para a sua vida. Hoje eu quero dizer para você que Deus tem coisas incríveis para a sua vida. Mas está na hora de você pegar o presente de fé que Deus colocou na sua vida e desembrulhar. Está na hora de você perceber que a semente que Deus te deu é uma semente e ela precisa de uma ação sua para ir desenvolvendo. De repente você percebe que a semente está dormente na sua vida. Alguns de vocês, eu creio que tem coisas que estão pipocando ali na sua mente. O Espírito Santo está trazendo à memória coisas que Ele falou com você lá atrás, mas você deixou passar, não fez. Eu creio que tem músicas que eram para ser escritas, mas não foram escritas. Tem livros que eram para ser escritos, mas ainda não foram escritos. Tem empresas que eram para ser abertas, mas ainda não foram abertas. Tem casas que deveriam ter sido compradas e Deus ainda tem casas para vocês comprarem. Tem carros que precisam ser trocados, tem reformas que precisam ser feitas. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que na vida de alguns de vocês, Deus tem grandes coisas que Ele deseja realizar. Para alguns de vocês, são dons espirituais que Deus deseja mostrar para você que estão na sua vida para que floresçam. Para alguns de vocês são pastores, mas vocês sabem isso, mas vocês permitiram um comodismo como o homem no tanque de Betsaida e passaram anos. Hoje eu te imploro, vamos permitir que o Espírito Santo relembre a nós das grandes coisas que Deus tem planejado para a nossa vida.